Olá, meus queridos alunos, muito satisfação em vê-los de novo. Estamos aqui reunidos para que a gente possa fazer mais uma aula, tá, do nosso assunto, do nosso conteúdo de desenho cartográfico, tá? Aí no curso de vocês, no curso técnico de vocês. Então, queria pedir a vocês que me aqui comigo na tela, tá? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que trata sobre a questão das simbologias, tá? As simbologias, as convenções cartográficas. Tudo bem? Então, aí, pessoal, a gente pode dizer que, falando ainda de símbolos e convenções cartográficas, o objetivo desse estudo, tá, baseado nessas simbologias, é apresentar as convenções cartográficas utilizadas em diversos tipos de documentos topográficos, identificar as formas de simbologia específica utilizadas na carta topográfica, verificar as convenções universais que são comuns em documentos topográficos também, distinguir as variações de representação, levando em consideração as escalas de conhecimento do documento cartográfico. Tá? Esses são os principais objetivos, e aí a gente vai conhecer a questão dos desenhos, tá? Da simbologia, que vocês podem encontrar em alguma parte desses mapas aí. Tá? Então, temos aqui algumas definições importantes, tá? Com relação à simbologia, tá, ok? A gente pode dizer também que a simbolização ou a definição dos símbolos e convenções cartográficas que representarão as informações geográficas em um mapa ou a carta é a última das transformações cognitivas que serão submetidas à informação geográfica ou geológica. Tudo bem? O mapa, ele fornece uma visão global generalizada de uma região, de uma determinada região qualquer, tá? Facilitando a sua memorização e entendimento. Ou seja, muitos de vocês já devem ter ido visitar outras cidades. E quando você chega lá no hotel, geralmente, quando você não conhece a cidade, a pessoa da recepção lá, em alguns hotéis tem, outros não. Eles já têm um mapa da cidade, né? Ele mostrando, tem um mapa ilustrativo e um mapa cartográfico. E aí você escolhe, né, qual que você vai querer, tá? Para quem não tem um entendimento técnico, assim como vocês estão começando a obter agora, prefere o mapa ilustrativo, tá? Mas eu aconselho desde já que vocês, como estão se formando técnicos aí nessa área, já vão logo fazendo a leitura desses símbolos, tá? Que vocês vão precisar muito, tá? Onde quer que vocês forem atuar como técnicos. E então, assim, com base nisso, né, posso dizer que o mapa ele fornece essa visão global geral da região. Uma vez que a linguagem peculiar da comunicação permite a comunicação de informações distintas e associadas, que geralmente os símbolos locacionais qualitativo e quantitativo de determinado fenômeno. Falar aqui um pouco sobre a simbologia dos dados geográficos, tá? Existem diversas formas de simbolizar ou codificar esses dados geográficos, tá? A simbologia e os seus conceitos podem atribuir um significado específico através de variações ou combinações de símbolos, ok? A disposição dos símbolos e códigos, ela pode gerar atribuição de significado próprio a uma determinada área, ok? Então, o estabelecimento dos símbolos e convenções cartográficas, eles são elementos que se dispõem para representar uma informação geográfica dentro de uma linguagem gráfica pré-estabelecida. Ou seja, ele vai te passar uma informação através de um símbolo, é isso que ele está querendo dizer. Tá? Então, aqui, ó, pessoal, vocês podem observar aqui, eu coloquei essas representações aqui de símbolos em mapas, justamente para que vocês possam fazer a diferenciação e que, a partir de agora, vocês consigam fazer o entendimento correto quando vocês olharem uma figura dessa, tá? Então, deixa eu só ligar aqui o meu ponteiro, tá? Só para vocês possam observar. Aqui vocês estão observando aqui no museu, aqui, ó, ele é representado por essa forma, ok?
Assim como o hospital, nós temos aí a cruz vermelha, certo? O hospital é representado, quando vocês verem isso no mapa, tanto ilustrativo como técnico, vocês já vão saber o que que é, ok? Temos aqui o cemitério, que é representado por várias cruzes, tudo bem? Uma ao lado da outra. Aí temos o zoológico, né? Aí temos aqui essas três figuras. Isso aqui é padrão, tá, pessoal? É universal, de acordo com as normas técnicas, né? Da ABNT, no caso. Aí temos também aqui, o aeroporto. Esse daqui, com certeza, alguém, quem já andou de avião aí já sabe como é que é. Geralmente você vai encontrar isso daqui numa rodovia, tá? Numa estrada, dependendo da cidade que você esteja localizado. Aí temos aqui as barcas, tá? Representado por essa figurinha, tá? O shopping centers, tá? Através dessa sacolinha aqui. Eu acho que essa imagem aqui, mas quem sou eu para discordar? É através dessa sacolinha, tá? O shopping center. A representação do relevo, tá? Na aula passada, nós vimos sobre curva de nível, tá? Então, quando vocês olharem no mapa, vocês verem esse símbolozinho aqui, vocês já vão saber entender, tá? Que se trata de uma curva de nível. Agora, o que aconteceu? Nós vimos aí sobre representações das edificações. Agora, quando se tratar já um pouco mais da parte natural da região, a gente vai ver um pouco aqui sobre a hidrografia. Olha só, o rio é representado por esse traçado aí, quase na diagonal, tá? E azul. Depois eu vou estar mostrando para vocês com relação às cores, tá? Cada cor ela tem um significado também, tá? Uma cor azul representa a parte de hidrografia, enfim, a cor verde, parte de vegetação, mas eu vou estar explicando direitinho lá mais na frente. Lago ou lagoa está representado aqui por essa forma, tá? Essa poligonal aí. Azul também, observem a cor. Representação de vias, olha aí, ó. Vias e rodovias, tá? Essa estradazinha aqui, quase cortada na transversal, tá? Quase na diagonal. A ferrovia, olha, só uma linha seccionada também, quase na diagonal. Temos daqui a representação das paisagens, tá? Árvore, temos essa poligonalzinha aqui, aí tem o nome do lado. Terrenos alagados, tá? Pessoal, falar para vocês, cuidado com a representação de terrenos alagados com relação à área alagada. Olha só que é diferente, ó, esses dois. Colocando aqui para vocês verem, ó. Um é verde e o outro terrenos alagados, tá? Olha só, várias plantinhas, quase parecido com gramíneas, ó, terrenos alagados. E aqui a área alagada, tá ok? Perguntar de vocês, alguém aqui sabe o que significa uma pinguela? Então, uma pinguela nada mais é, vocês lembram quando vocês vão passando em um ramal e aí vocês conseguem verificar ali ou então vocês vão passando uma estrada dentro, assim, numa via não pavimentada geralmente é uma via não pavimentada, tá? Dentro de uma floresta e você se depara com uma parte que passa ali um córrego, tá? Passa algum córrego e aí tem uma tábua, né? Tem um pedaço de madeira lá que está de uma ponta, de uma extremidade à outra, para que você possa passar. Então, ali, naquele momento ali, você está se deparando com uma pinguela, tá ok? Não, vamos pensar outra coisa, tá? É isso que significa uma pinguela. Então, corte na mata. Vamos seguir. Corte na mata. Representado por verde aqui, tá? Esse poligonal verde e esse traçado, tá? Entre elas, já está representando o corte naquela mata, tá ok? Caminho. É uma linha seccionada, parecido com ferrovia, olha só. Só que a ferrovia, ela já fica um pouco na diagonal, e o caminho não. O caminho ele é uma linha seccionada reta, tá? Aí temos aqui também a rodovia, tá ok? Representada por um traçado aí, cor laranja, vermelho. E temos uma ferrovia. Vocês observem aí que é um traçado, mas é com os trilhos, ó.
certo? É para facilitar o entendimento. Aí as edificações. Edificações, vocês lembram que nós já vimos aqui neste quadro a representação das edificações. Agora, quando você for representar as edificações no mapa, aí você vai ver essa forma aqui, ó, tá? Nós temos aqui essa forma, tá? E embaixo, quando se tratar de ruínas de edificações, é a mesma forma, só que é dessa maneira aqui, ó, sem preenchimento preto, ok? Quando nós formos falar de uma nascente, nós vamos falar, ó, simbologia de uma nascente, simbologia de um córrego, parecida com a da nascente, só que seccionada. Riacho também muito parecido com o córrego, olha, nascente, córrego, riacho. E rio, praticamente, é a mesma forma geométrica, tá? É o mesmo desenho, porém, tem suas variações. Observe que o rio, ele já tem uma espessura, um traçado mais forte, tá? E o riacho é o mais fino. O córrego é quase o mesmo, mas só que é seccionado. Ok? A nascente é dessa forma. A área alagada, não confundam com terrenos alagados, tá? Como vocês forem colocar. Lago, quase a mesma coisa que a área alagada, porém não tem essas listras no meio, olha, não é preenchido, tá? Não é achurado, isso que eu quero dizer. Ele não é uma figura achurada. Vamos falar do barranco. Olha, observem só, o barranco, né? Muito utilizado aí na parte de mineração, tá? Quando se trata de mapas geológicos. Você vai falar do barranco, parece ser uma ferradura de cavalo, né? Então, associe, tá? Qual é o símbolo do barranco? Ah, parece uma ferradura de cavalo, verdade, tá certo. Um arco, né? Ou um cocá indígena, também pode ser. Quando fosse falar de buraco, tá representado aqui por essa forma geométrica, mais parecida como um Vzinho, um V. Tronco, né? Representado pelo um X na cor verde, tá ok? Que se trata de uma vegetação. Quando se falar de cupim, é um X também, só que na outra cor. Quando se falar de um poço, tá? Aqui, ó, na geologia também muito utilizado, tá? Um poço é esse círculo azul. Quando se tratar de uma árvore, olha, é um círculo também maior do que o do poço, porém com diâmetro maior um pouquinho, porém é verde, tá? Torre de eletrificação. Se for olhar, é representado por essa cruz com um círculo preenchido de preto no meio, ok? É uma torre de eletrificação. No mapa, é possível se ver essas torres, tá? E porte, é praticamente um T, tá? Como se fosse um T, associe, porte associado a um T, tá? Essa figura geométrica aqui. Então, pessoal, essas são as principais representações, tá? Representação de edificações, representações de paisagens, representações hidrográficas, tá? Portanto, tem algumas figuras e cores que elas podem se cruzar. Olha aí, a variação de cores, certo? Que eu falei lá no início, e algumas combinações também. Então, observem, atentem sempre para as cores, o que ela representa, que eu vou falar já já para vocês, e também a forma geométrica ali da figura, ok? Vamos passar? E nós temos aqui também, vamos falar um pouco sobre essa questão aqui das linhas, das cores, ou texturas, tá? E as figuras também. Olha só, as linhas significam linhas com curvas, né? Elas significam rio permanente, rio temporário, seccionada, mesma do rio permanente, olha só. Trecho de rio navegável, tá? Também quase o mesmo, tá? Só com uma extensão menor. A cor verde claro, ferrovia, rodovia, são as linhas, limites interestadual, limite internacional. Quando se tratar de um oleoduto, é nessa forma aí, tá? O gasoduto também parece um assento circunflexo, tá? Fluxo aéreo, dessa forma aí, ó, é uma linha, esse tipo de linha, e fluxo marítimo também, esse tipo de linha. Quando se tratar de cores ou texturas, eu estou falando isso, pessoal, porque o que acontece? Lá na frente, vocês vão ter que construir os próprios mapas de vocês. Então, é necessário que vocês tenham noção, tá, de cores, de formas, tá? Porque essas simbologias todas elas serão aplicadas através de produto de software, tá? Ou seja,
nos softwares de CAD, vocês vão ter que utilizar isso daí para representar, tá? Quando vocês forem fazer também o levantamento topográfico de vocês. E aí, o que acontece? Essas cores, além dos dados estatísticos que vocês vão retirar no campo, né? Pode ser que o seu cliente ele peça para você criar um mapa, tá? Um mapa, e aí você vai ter que fazer, dependendo do que ele vai querer, tá? É uma atribuição também do técnico em agrimensura, tá? Do técnico em geoprocessamento, tá? Do topógrafo, enfim. Então, vamos falar aqui um pouco das cores e texturas, tá? Essa daqui a gente vai representar. Essas cores aqui, ó, elas podem ser escolhidas, tá, pessoal? Porém, as mais usuais são essas, tá? Ou seja, a área com menor elevação, e no caso, menor altitude, áreas de baixas elevações, elas são representadas a partir da cor verde, tá? E elas acabam sempre com as maiores elevações representadas na cor vermelho, tá bom? Aí vai seguindo amarelo, laranja claro, laranja escuro e vermelho, tá? Quanto maior a elevação, tá? Mais forte é a cor, tá ok? Mas isso não significa que você, quando for criar seu mapa, você utilize apenas essa. Você pode variar também, mas depende muito do que o cliente vai querer de você. O uso do solo. Floresta representada pela cor verde, lavouras, cor laranja, pastagens, áreas congeladas, região montanhosa, ok? Habitantes por quilômetros quadrados. Olha aí, ó, uma combinação. Região montanhosa já está perto aqui de 800 metros de altitude. Vocês podem observar, ó, que são combinações, tá? Que elas podem aparecer no uso do solo ou quando se tratar de altitude. Quando a gente for falar também de habitantes por quilômetros quadrados, tá? A gente vai verificar o seguinte, que a densidade demográfica, tá? Ela é representada, significa, quando a gente fala em densidade demográfica, a gente está falando uma quantidade de habitantes, tá? Existentes em uma determinada área, tá? Ou seja, a gente chama isso de densidade demográfica, em uma determinada região, tá ok? A quantidade de habitantes por quilômetros quadrados. Então, também essas cores aqui, essas texturas aqui vão ser representadas por essas cores aqui, as mais usuais. Quanto mais populosa é aquela região, mais intensa a cor fica, no caso a vermelha aí, tá? E assim por diante, olha aí, ó, menos de 3, aí temos de 3 a 5, de 6 a 25, de 26 a 100 habitantes por quilômetro quadrado, mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado já fica vermelho, tá? Significa que tem muita gente naquela determinada área. Figuras. Aqui você vai ver em mapas geológicos, tá? Que é feito um trabalho para verificar ali a quantidade de minérios que existe naquela determinada região. Nesse caso aqui, o diamante é representado por esse losangozinho, tá? O cobre pela círculozinho roxo, ponto roxo, o ferro, né? Esse quadrado aí azul, o ouro. O ouro é esse losango aí, tá? Só que rotacionado, tá? Representado aí também pela cor amarela ou laranja, tá? Capital Federal, isso aqui vocês já viram nos mapas, tá? Das mesorregiões aí, tá? As unidades federativas aí, vocês já viram lá no ensino fundamental, acho que vocês lembram, ensino médio, tá? Capital estadual, olha, bem parecido, só que um é um quadrado e o outro é um círculo. Um ponto, cidade, povoado, um ponto sem estar preenchido de nenhuma cor, aeroportos, tá? Essa representação é a figura que representa os aeroportos aí, um aeroporto, porto também, hidrelétrica, esse triângulozinho aí azul, e a termoelétrica bem parecida com a hidrelétrica, porém mudam as cores, tá? Então atentem nas cores também, tá? É isso que eu peço para vocês. Sendo assim, pessoal, as informações geográficas, elas possuem características que podem ser assumidas como quantitativas, que significam, são caracterizadas por representar um valor mensurável, uma hierarquização de elementos. Estradas, distintas por classes, autoestradas, federal, estadual, etc. Esses são os exemplos de quantitativas, ok?
Qualitativas, elas já vão ter caráter de apresentar a tipificação da informação. No caso aí, ó, exemplo, estradas, rio, área de vegetação, ele vai mostrar o tipo de vegetação, tá? Tipo de solo, ou até uma cobertura vegetal específica, tá? Quando vocês estiverem criando os mapas de vocês, muitas das vezes vai ser necessário colocar isso daí, tá? Esses tipos aí. Aqui nós temos aqui a classe dos símbolos, tá? Pode ser pontuais ou lineares também, tá? Então, quando estou falando em classificação desses símbolos, tá? Todos esses que se encontram aqui dentro desse quadrado, né, entre pontos, linhas e áreas, vão ser nominais, ok? Ordinais ou intervalo de razão, tá? Como assim, professor? Olha aí, ó. Quando eu falo de cidade, por exemplo, eu estou denominando um ponto. Quando eu falo de estrada, eu estou falando de linhas, tá? Quando eu falo de áreas, tá? Eu vou tratar aqui, ó, tá? Olha só, de várias, por exemplo, ali naquela região, aquela determinada região geográfica, tá? Eu vou tratar de uma vegetação, tá? Eu preciso delimitar uma área. Então, é nominal. Falo de ordinal, tá? O que eu estou me referindo aí, tá, professor? Olha aí, você vai ver as formas geométricas, no caso, tá? E quando eu falo de intervalo e razão aqui, eu vou verificar outra questão. No caso aí, ó, falei para vocês pontuais e lineares, tá? As lineares, elas representam elementos que têm características de linhas, curso d'água, rodovias e limite, tá? Então, assim, pessoal, para facilitar a identificação dos fenômenos mapeados, tá? O que eu tenho aí? Os símbolos são geralmente impressos em cores nas cartas topográficas, tá? Sendo que cada cor representa um tipo de fenômeno. As cores mais usadas estão apresentadas a seguir, juntamente com indicações do que elas representam. É assim que vocês vão ver. Olha só. No caso aí, eu numerei de A a F, tá? E eu vou formar aqui para vocês as cores e os seus significados. Por exemplo, azul são fenômenos relacionados à hidrografia, tá? Quando você falar de azul, você já vai estar falando de água. Então, azul, fenômeno hidrológico como lagos, rios, pântanos, etc. Verde, vegetação em geral, tal como florestas, pomares e plantações. Marrom, todos os fenômenos do relevo, tais como curva de nível, cortes e aterros. Preto, a maioria dos fenômenos culturais ou construções humanas. Vermelho, rodovias. Vou estar falando de rodovias. Rosa, áreas urbanas, ok? São as mais usuais e que eu peço para vocês também colocar. Por quê? De acordo com determinação do órgão regulamentador, tá ok? Ocasionalmente, outras cores podem ser usadas para mostrar informações especiais e devem ser indicadas nas informações da margem da folha. Toda vez que você for fazer alteração em alguma folha, você indique lá na margem, tá? Foi alterado. Escolha das convenções. Para os fenômenos lineares, observa-se sempre que possível o alinhamento original, variando-se a largura da convenção e a espessura do traço. Para os fenômenos pontuais, os símbolos devem, sempre que possível, conservar os limites e as formas. Não sendo possível, deve pelo menos ter uma forma que lembre estes limites, ok? Então, pessoal, falando aqui de divisões das convenções, nós temos aqui um detalhe aqui bem interessante, né? Divisão das convenções, descrições marginais da carta topográfica, nome da folha, escala, número da folha, situação da folha, coordenadas geográficas, sinais convencionais, declinação magnética, intervalo das curvas de níveis, tá, pessoal? Muito isso daqui quando você estiver fazendo os seus mapas, tá? E aí vocês vão procurar a Embrapa, dependendo do tema do seu mapa, tá? Você vai ter as regiões e ali você vai tirar também algumas imagens de satélite, se for necessário, tá bom? Então, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Nós vimos alguns conceitos, vimos também algumas simbologias que são muito importantes que vocês vão ver, vimos a questão das cores,
a questão da densidade demográfica, como representar, qual cor, tá? As variações de cores, as combinações, a questão da altitude também, tá? Que é representada enquanto mais elevada, a cor vermelha, mas isso não fica preso. Você pode mudar a cor? Pode, desde que você informe na legenda lá embaixo, tá ok? Então, pessoal, a aula de hoje, ela fica por aqui, tá? Qualquer dúvida, estarei à disposição lá para tirar as dúvidas de vocês, tá? Daqui a pouco eu estou passando atividade para vocês também, tá? E fiquem com Deus, tá? E até a próxima, se Deus quiser, tá? Forte abraço, tchau!